O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Voltamos com o Vamos Sair da Crise, um programa da TV Gazeta, Canal 11 de São Paulo, um programa que busca saídas para a crise brasileira. Meu nome é Alexandre Machado. Nas décadas de 80 e 90, eu apresentei na TV Gazeta de São Paulo um programa chamado Vamos Sair da Crise. Para acabar com essa corrupção, para acabar com essa impunidade e, sobretudo, para dar... Volta novamente a mesma trama. Como lançar um novo espírito para que o povo possa confiar nos políticos? Boa noite. Iniciamos aqui mais um Vamos Sair da Crise, um programa da TV Gazeta, Canal 11 de São Paulo, e da TV Capital, Canal 8 de Brasília. Um programa que busca saídas para a crise brasileira. As eleições de 1989, parte 1. Dedicamos nessas cenas da redemocratização 3 episódios sobre as eleições presidenciais de 1989, as primeiras eleições diretas após a ditadura. No primeiro desses episódios, falam os candidatos Fernando Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva, Ulisses Guimarães, Roberto Freire e Ronaldo Caiado. Eu sou candidato à presidência da República e acredito que, chegando a exercer esse cargo, nós iremos realizar um trabalho que venha dignificar o nosso povo e que venha restituir a esse país a credibilidade que ele merece no centro das outras nações e, mais ainda, a credibilidade que nós precisamos ter no futuro desse país. Quero ser presidente da República e sou candidato a presidente da República para colocar esses ladrões na cadeia, colocar esses que estão trafegando impunemente nas nossas ruas na cadeia para eles pagarem e prestarem contas à justiça, para acabar com essa corrupção, para acabar com essa impunidade e, sobretudo, para dar uma gerência a esse país, que é basicamente do que a nossa nação precisa. O povo é bom, o povo é trabalhador, nós temos solo, temos clima, temos tudo, mas nos falta uma gerência. É o mínimo que se quer. Alguém que tenha uma noção, que saiba fazer conta. 2 mais 2 é 4. Isso nós não estamos sequer tendo a oportunidade de ter no governo da República. Um governo que gasta mais do que arrecada, é claro que é um governo incompetente. É um governo que não tem condições de dar à família brasileira a tranquilidade que nós precisamos para trabalhar e para sobreviver. Isso nós aprendemos já desde a nossa casa, desde crianças, né? Que a gente aprende que não se pode gastar mais do que se ganha. E o Brasil, sistematicamente, fruto das mais administrações que por lá passaram, sobretudo esta agora, do presidente José Sarney, que tinha compromissos de moralizar
a administração pública está levando esse Brasil a um despenhadeiro. E nós não desejamos que o Brasil chegue lá. Nós temos que acabar com esse processo antes que definitivamente o nosso Brasil esteja numa situação tal que seja quase que impossível uma sua recuperação. Eu acredito que a crise moral que hoje abala o país, ela tenha iniciado exatamente no afrouxamento dos controles da sociedade em relação ao Estado. Quer dizer, no momento em que a sociedade foi impedida de fiscalizar as ações dos seus governantes, esses laços começaram a se afrouxar, não é? Naturalmente, a censura à imprensa impedia que esses escândalos, que esses desmandos chegassem ao conhecimento do grande público. E isso se tornou uma rotina. Essa rotina deveria ter sido estancada quando do advento da nova República. Mas o que nós, infelizmente, assistimos foi que, quando do início da nova República, esses nós não foram apertados. Agora será a vez de Lula. A pergunta que ele responde inicialmente foi feita pelo presidente dos sindicatos bancários e seu correligionário, Gilmar Carneiro. Ele perguntava como que o PT vai eleger Lula presidente com uma imagem de pureza. Como eu disse, ele é correligionário do Lula, sendo que o candidato que lidera as pesquisas estaria vinculado a uma imagem de corrupção, segundo o presidente dos sindicatos bancários, Gilmar Carneiro. Vamos ver a resposta de Lula. Olha, meu querido Gilmar, primeiro eu penso que nós vamos precisar muito de você nisso, porque não é apenas a televisão, não é apenas a participação do candidato a presidente, é o trabalho da militância, que vai ter que mostrar para o eleitorado a realidade política desse país. Eu estou convencido que o povo brasileiro reage de acordo com a quantidade de informações que tem. Se nós temos ainda no Brasil centenas de milhares de pessoas que não acreditam que o homem chegou na Lua ainda. Ou seja, da mesma forma que essas pessoas, muitos acreditaram que o plano cruzado iria ser a salvação da lavoura, como outros acreditaram no plano verão, como outros acreditaram no plano Bresser-Pereira, como outros acreditaram no regime militar implantado em 64. Olha, porque as pessoas, como seres humanos, como pessoas que pensam, reagem de acordo com uma quantidade de informações que recebem. Cabe a nós, da Frente Brasil Popular, cabe a nós, do Partido dos Trabalhadores, cabe ao movimento sindical, aos dirigentes sindicais que estão comprometidos com essa campanha, tentar mostrar para o eleitorado exatamente a diferença dos candidatos, a diferença dos programas, a diferença dos discursos e a diferença da vida política dessas pessoas. E como o nome que você citou, que eu pretendo não ficar repetindo o nome do adversário toda hora, Gilmar, é resultado de uma mentira, é resultado de uma massificação. Você está lembrado no Plano Cruzado, quando você era um dos dirigentes sindicais que ia para a rua falar contra o Plano Cruzado, Alexandre? Você tinha que se contrapor a um rosário, a um desfile de artistas bonitas da Globo dizendo tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Ou seja, era quase que humanamente impossível você vencer a propaganda oficial que falava que o Plano Cruzado tinha que dar certo. E nós éramos contra e pagamos um preço muito duro por isso. Só viemos a ganhar depois do dia 15 de novembro. Então eu penso que como nós adquirimos experiência, agora essa mentira, Collor, é uma mentira muito grande, é uma mentira que tenta induzir as pessoas a um fato político real, que na verdade é mentiroso. Porque um cidadão que se diz apolítico, que se diz que não tem nada a ver com o passado político, não tem coragem de dizer a sua verdadeira história, a sua origem política. Não tem coragem de dizer, por exemplo, Gilmar, que quando eu, em 1979, estava caçado do sindicato e preso, ele recebia, sabe, de quem ele contesta hoje, de graça a Prefeitura de Maceió, para governar de forma biônica, sem receber o único voto, a não ser a benevolência dos militares brasileiros. Está na rua e também já está. O bloco do PMDB já está nos nossos estúdios, o doutor Ulisses já chegou. Eu queria saudá-lo, agradecer por ter vindo ao nosso programa e trazer como primeira pergunta, uma pergunta, acho que todos fazem. Por que o senhor quer ser presidente do Brasil? Eu direi que aceitei ser candidato à presidência da República. Foi uma manifestação do meu partido. Tivemos uma disputa interna, como você sabe. E entendi que, pela experiência que tenho, pelas funções que já desempenhei, pelo amor que tenho a esse partido e a esse país,
entendendo que o PMDB tem um complexo de condições para possibilitar ao presidente da República o exercício das suas árduas, difíceis funções, principalmente no momento atual. Não basta só a capacitação do presidente, as qualidades do presidente. Ele precisa ter no legislativo, em outros setores, e o PMDB tem. Estas as razões que me levaram a aceitar, a postular e mesmo, direi, desejar ser o Supremo Magistrado dessa nação, a fim de enfrentar e resolver os seus problemas. Eu perguntava isso, como é que vai se fazer para passar à sociedade brasileira a ideia de que o doutor Ulisses, aos 72 anos, atende a um anseio de renovação, né? E eu pergunto ao senhor, essa questão da renovação, da jovialidade, de mostrar que a juventude é uma questão de cabeça, é um ponto central na sua campanha? Eu entendo que sim. Eu entendo que, não ponho dúvida nenhuma nisso, entendo que a jovialidade, evidentemente, é do espírito. Na minha biografia, você sabe a luta que tive contra o regime autocrático. Velhos são os regimes autocráticos. Deputado, eu gostaria de iniciar esse programa com uma explicação sua para os nossos telespectadores. Por que o senhor quer ser presidente da República? Olha, inicialmente, o que se pode dizer é que qualquer cidadão brasileiro se sentiria honrado em ser candidato à presidência da República. Eu acho que qualquer cidadão brasileiro deve se sentir honrado, inclusive, em ser cidadão e ter o direito de voto. Até porque a democracia é algo que pode honrar e dignificar a cidadania. Particularmente entre nós, porque somos candidatos por um partido que tem um projeto político para o Brasil. Um projeto de 67 anos, que é construir o socialismo entre nós. E essa oportunidade que me foi oferecida é uma grande responsabilidade. Eu não vejo isso como algo que apenas me crie o orgulho, me dê a dignidade e a honraria de ser candidato a presidente da República, mas principalmente me dar a responsabilidade de discutir um projeto para o Brasil e ser instrumento exatamente de uma política de tentar modificar a sociedade e criar uma sociedade mais justa e solidária. Ser presidente do Brasil é ter o compromisso com um futuro diferente do presente. É ter compromisso com transformações e com a Constituição de uma sociedade mais justa, solidária, fraterna, de tentar criar uma sociedade socialista no Brasil. Essa foi a primeira ou segunda vez a segunda vez que o Partido Comunista Brasileiro teve a condição de apresentar um candidato próprio à presidência? O Partido Comunista, sim. Comunistas já apresentaram uma vez a mais. Hoje seria a terceira. Em 30 houve um candidato comunista, só que não pelo partido, mas sim pelo Bloco Operário Camponês, que foi o Minervino de Oliveira, um vereador no Distrito Federal. Teve uma votação pequena, mas participou do processo eleitoral. Não como PCB, porque estava na ilegalidade. Em 45 teve uma candidatura pelo PCB, Iedo Fiuza, só que não era comunista. Agora talvez estejamos juntando as duas coisas, a legenda do PCB e uma candidatura comunista. É a terceira vez e com essa característica específica. Talvez também uma outra característica importante, é que o Brasil é bem diferente do que era nas vezes anteriores. É um Brasil urbano, é um Brasil que hoje tem um nível de comunicação e de integração nacional bem maior, e numa eleição presidencial, como nunca ocorreu entre nós, uma eleição que nós vamos estar presentes em todos os lares brasileiros e com maior facilidade via a mídia eletrônica, como estamos tendo agora. Qual é a lembrança que o senhor tem do PSD? Tem alguma coisa a ver o seu partido hoje com o PSD do passado? Um fato interessante, né? Que a minha família no estado de Goiás sempre foi da UDN e sempre foi oposição ao PSD. Esse é um fato da época que antecedeu 1965. A nossa posição lá sempre foi, meus tios, todos foram candidatos pela UDN. Mas em 1989, o que nós estamos discutindo agora é programa de governo. O que nós estamos discutindo é a possibilidade de apresentar um estilo novo, Alexandre. Eu acho que ninguém pode querer simplesmente achar que política é coisa de gente desocupada, ou que não se meta com política porque política não resolve nada, é coisa para quem não deu certo em nenhuma outra atividade. O que nós temos que mostrar é exatamente o contrário.
é que no regime democrático é o canal político aonde nós temos para resolver os problemas de toda uma sociedade e de toda uma nação. Agora, o povo está cansado, não é da política. O povo está cansado da maneira como a política está sendo praticada no Brasil. Isso é que realmente está irritando o povo. É conchavo, é acordo de grupo, são alguns mandantes que determinam as coisas, são alguns tecnocratas que decidem tudo. Então, esse quadro que está aí é que a sociedade está rejeitando. Mas uma política nova, aberta, inteligente, um partido que realmente venha para apresentar esse tipo de convívio, sem querer ter o partido como seu cartório ou uma concessão particular, mas sim onde todos os filiados possam participar de eleições primárias para realmente decidir quem é o candidato, ter total independência, não ficar contido a um grupo de membros de partido ou de delegados de partido, você pode saber que esse partido ele vai florescer e vai crescer a nível nacional, porque a sociedade está ávida realmente por apoiar alguém que realmente venha apresentar esse tipo de proposta, que é o que nós vamos fazer e o que nós sempre acreditamos em poder implantar no Brasil do ponto de vista político.